Já. Olá, amigos do Face. Que situação difícil essa do Brasil, né? Amigos do Brasil, amigos da rede social, pessoal da sala do Olhar Democrático. Situação difícil do Brasil, né? Nós sabíamos que em um dado momento a coisa ia piorar. Só que eu mesmo esperei que a situação no Brasil fosse gerida por pessoas que fossem racionais, que tivessem realmente o Brasil acima de tudo, que fossem realmente patriotas. Não aquele patriota que vai lá para os Estados Unidos e tira selfie, sabe? E que força uma homenagem em Dallas, né? Depois de ter sido expulso de Nova York. Não aquele patriota, entre aspas, que jura, presta continência à bandeira americana e diz Estados Unidos acima de tudo, né? Eu já disse não que eu tenha nada contra os Estados Unidos, até pelo contrário, né? Mas eu não sou americano, nunca vou ser americano, certo? Eu É sou latino-americano. sou latino-americano, perdão. Norte-americano, eu nunca vou ser norte-americano, nem vocês vão ser norte-americanos. Vocês têm que aprender a defender o país de vocês e não ficar invejando o país dos outros, tá? Nossa cultura, nosso jeito é diferente. Você acha que é uma inveja da cultura alheia? Eu acho, os brasileiros têm muito disso, inveja, né? A galinha dos outros é sempre mais gorda, né? O brasileiro tem dessas manias. Agora, que a situação está se agravando, tá. Agora mesmo nós temos de novo uma disputa eleitoral, sem estarmos em eleição, no meio da rua. Isso me lembra muito aquela disputa que nós íamos para a rua para pedir impeachment da Dilma e logo em seguida o PT fazia outra, né? Aí fazia a comparação, né? De quem tinha mais, quem tinha menos, aquela coisa toda. Aí o PT ia lá, adulterava as fotos para mostrar que ele tinha uma passeata maior, né? Então tá parecendo isso, coisa de criança, né? Só que essa situação está se agravando. Hoje mesmo eu me estressei um pouco com o Manja e até com o Léo. Agora há pouco eu chamei a atenção do Léo. O Léo bota assim, vamos para a passeata do Bolsonaro. Eu acho que é um direito democrático de quem apoia esse presidente medíocre. Inclusive Álvaro Dias apoia a O manifestação. Álvaro também apoia, né, a manifestação não a favor do Bolsonaro. É o direito da né? pessoa de manifestar, mas né? se manifestar a favor de o que está errado no Brasil. Mas vocês entendam uma coisa, que é o Léo agora postou, você vai deixar o Rodrigo Maia. Peraí, gente. Você sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro é o seguinte, ele tem um problema, ele ao invés de combater o efeito, aliás, a causa, ele combate o efeito. E aí a causa do Rodrigo Maia hoje ser presidente do Congresso Nacional não foi apoio do Bolsonaro. Alguém criticou o Bolsonaro. Eu não vi ninguém, nem o pessoal dele criticar o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que apoiou, o governo Bolsonaro, que apoiou o Davi, que enterrou a Lava Toga. Essa foi uma articulação do Onix mesmo, certo? isso é verdade. Uma articulação do Onix. Alguém falou alguma coisa? Vocês viram aí os bolsomínios, os fanáticos, por esse mito de papel, tá? De papel inservível, como nós dizíamos na minha época de adolescente, falar alguma coisa. É engraçado, o pessoal vai criticar o Rodrigo Maia, mas não critica o bosta, desculpem a expressão, né? Porque isso causa uma revolta, gente, que colocou ele lá. Agora o menino está aqui dizendo, aqui a Lourdes Mariano está dizendo boa tarde, Samuel Martins, Oi, Samuel, a Jurema. Samuel, como é que tá a Fortaleza aí? A Jurema está dizendo que eu sou sul-americana latina. E o Fábio Fox está dizendo, se fosse Lula lá nos Estados Unidos, ninguém falava nada. Aí o cara vai lá para os Estados Unidos, cumprimenta. Aliás, uma coisa esquisita que eu vi foi aquela expressão do Bolsonaro com Donald Trump. Se vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver. Vocês estão vendo alguma expressão de felicidade do Bozo lá? É muito Parece tenso. Que ele está deslocado, tenso. Assim como quem tivesse... Sabe aquele menino que levou um carão do pai? E aí está assim, meio cabulado e ao mesmo tempo puto?
sem poder dizer nada, porque é o pai, é mais ou menos essa expressão. Agora, os malucos que tem no Brasil, né? Eu não digo maluco, né? Aí já é exagero mesmo, né? Porque é o seguinte, com a situação do Brasil, do jeito que está, né? Realmente, uma intervenção militar não chega a ser um ato de loucura alguém pedir uma intervenção militar. Aliás, eu defendi isso durante o processo do impeachment, né? Eu disse que não era para se considerar os intervencionistas como malucos. Eles apenas não acreditavam mais nos políticos, né? E aí, agora nós estamos vendo aí essa convocação do Bolsonaro, né, para uma manifestação de apoio a ele. Não é uma manifestação de apoio ao Brasil. Aí quando pegou mal, aí estão começando a emendar, né? O Supremo não quer isso, o Congresso e tal. Bom, o Congresso Nacional, vale ressaltar, é um Congresso Nacional eleito. Muitos bolsominions têm vindo em cima de mim dizer respeite o resultado das eleições. Eu respeito. Tanto respeito que eu estou no meu papel de oposição. Entendeu? Mas o Congresso Nacional, quer queira ou não, é representatividade. Eles foram eleitos. Tá? E foram eleitos pelo povo. Aliás, o primeiro a sofrer intervenção no Brasil deveria ser o povo. Porque é o povo que elege Tiririca, é o povo que elege Rodrigo Maia, é o povo que elege Bolsonaro, é o povo que elege esses malucos que estão aí brincando de casinha. Que isso é brincar de casinha. Não, mas agora o negócio deixou de ser uma brincadeira para fazer uma coisa séria. Eu tenho um problema e é o que está causando, assim. Tem Agora, a história do Supremo. a história do Supremo, é aquela história. O Supremo realmente há muito tempo, não é de hoje, gente. Há muito tempo que o Supremo vem, digamos assim, assassinando o elemento da própria justiça. Aliás, o Supremo Tribunal comete as maiores atrocidades contra a justiça e ninguém fala nada. O Supremo. Os militares que hoje estão aí usando de heróis do povo, não foram os mesmos militares que ficaram esse tempo todo calados, não. Sabe, é assim, as pessoas procuram os culpados nos locais errados, ou seja, os efeitos. Quando eu disse que o Lula era efeito da ausência da direita no Brasil, eu não estava errado. A esquerda, a formação dessa esquerda idiotizada que cresceu no Brasil, né, foi fruto da ausência da direita. E aí nós tivemos um disparate na democracia, na balança democrática. Nós só víamos um lado da coisa. Aí agora apareceu um bando de maluco pelo sentido oposto. Né? E aí, agora falam intervenção de novo. É a história da ameaça. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês e para as próprias Forças Armadas. Vou começar pelas Forças Armadas. Vocês devem estar lembrados que em 64, tá, eu ainda era uma criança, né? Mas vocês lembram bem pelas histórias, eu convivi muito com militar e ouvi muitas histórias, né? Das quais eu acredito que sejam verdadeiras. Vocês se lembram que a esquerda, naquela época, né? Aquela esquerda revolucionária, né? Que eu chamo de a esquerda troglodita, né? Ela não tinha armas. O próprio Lamarca roubou armas do exército, traiu o exército para fazer a sua guerrinha particular, né? Para se sentir herói, né? E aí você teve muitos problemas, inclusive divisão dentro das Forças Armadas. Vocês devem estar sabendo muita coisa que houve naquela época, entre os próprios militares se pegando. A luta pelo poder. Mas era uma outra época também, nós estamos em 2019, em outra Era geração também. Tudo bem, era outra época, é o que eu estou dizendo. Se era outra época, vocês tentem imaginar como é agora. Se esse medíocre presidente ousar invocar o artigo 142, eu vou tentar dar uma chamada à razão a vocês. Uma coisa é um general Mourão invocar um artigo 142
Sendo Mourão um militar honrado, um militar que tem todos os méritos, inclusive de servidor público. E é um homem equilibrado. Né? Com certeza ele iria fazer como Castelo Branco. Provavelmente faria uma intervenção, arrumaria coisa, prenderia quem tinha de prender, e assim sucessivamente, e depois voltaria o poder para os civis. Pelo menos essa era a ideia de Castelo Branco. Ele tinha a ideia, se eu não me engano, de devolver o poder aos civis 6 meses depois. Mas naquela época, é o que se diz, né? Não, o que se diz não é o que se faz. Na Constituição, pelo menos é o que a gente já previsto, o previsto é isso. Não tem nada previsto de não seria o normal ou indicado? Não. O artigo 142 da atual Constituição é outra situação, diferente da Constituição de 64. Tá. Porque hoje modificou mesmo. Modificou. O que não modificou, falei de segurança nacional. Então, vocês tentem imaginar esse medíocre presidente da República, que não consegue nem falar sem derrubar a Bolsa de Valores, que vai para o público e grita para o mundo que as Forças Armadas, aliás, eu já falei, elementos para o impeachment de Bolsonaro já existem. 2 já se apresentaram. O fato dele ter aberto a boca e dito para o mundo que as Forças Armadas do Brasil não têm condição de se defender. Foi a segurança. Isso é uma traição à parte. Se o Trump existe, o Trump é preso no outro dia. Foi uma questão de segurança nacional. Isso sim. Expôs o país. Se o povo americano não pegasse o Trump, ou a própria Ku Klux Klan, e lixasse ele e queimasse ele em praça pública. Tá? Isso aqui virou uma onda mesmo. Tá? Aí o presidente do Brasil, o patriota americano, né? Nós temos um patriota norte-americano, né? Ele adora ser americano, ele detesta ser brasileiro. Aquele latino-americano. Agora... Não, ele é norte-americano. Na alma dele, a essência dele, ele quer ser norte-americano. Deixa ele ser o que ele quiser, como a pessoa não fala assim. Tudo bem, desde que ele não lasque meu país, ele pode ser o que ele quiser, canadense, japonês, enfim. Não vou nem falar da história do japonês, que depois... muda de ideia. E aí, o elemento, se pedir uma intervenção, esse presidente medíocre, tenta imaginar os senhores... Tu tá muito revoltado. Fala só, presidente. Não, por favor, Valesca, deixa eu terminar. Tu tá me interferindo. Aí eu vou perder o raciocínio. Tenta imaginar senhores comandantes das Forças Armadas, senhores políticos racionais desse país. O que seria uma intervenção militar no Brasil proposta por um presidente com a alma norte-americana e um presidente medíocre? Submeter as Forças Armadas a um presidente da República medíocre, sem projetos, cuja única esperança de governabilidade, já que ele não tem traquejo político, liderança, moral, ética, decoro, para poder convencer um Congresso Nacional de que as suas propostas são boas, sem ter que comprar o Congresso, né, como ele mesmo já disse, é uma intervenção e fazer pela força. Os medíocres são sempre assim, todo mundo sempre foi assim. Ditadura em nenhuma parte do mundo acabou bem, inclusive a intervenção militar no Brasil. Vocês sabem bem que não acabou bem nem para os militares e nem para o Brasil. Não impediu nada que a esquerda votasse anos depois, que a esquerda não trabalha com tempo, certo? Não impediu que ela voltasse e se transformasse o Brasil nesse país antro de corrupção. E aí vocês tentam imaginar esse presidente medíocre com um bando de militares nostálgicos de pijama, não são os nativos, os que estão de pijama, loucos e sedentos para reviver um 64, que não mais existe, que o comunismo já acabou, certo? O risco Brasil loucos para se sentirem úteis de novo, sair da aposentadoria,
em confronto direto com os líderes das Forças Armadas que estão trabalhando na ativa ou que estão na política, mas que são elementos como o General Mourão, que são elementos que você pode dizer, não, isso aí pelo menos pensa, né? Pelo menos é um sujeito racional em que nós podemos depositar confiança. Essa seria uma das primeiras efeitos colaterais de uma possível pedida de intervenção feita por esse elemento que, lamentavelmente, foi um erro, certo? Um erro político ter eleito esse elemento presidente da República. Agora, isso é uma opinião minha, tá? O segundo efeito colateral de uma intervenção é porque o povo é meio tapado. Então o povo pensa assim. Quando fala em intervenção militar, o povo pensa nos políticos pretos. É igual a história do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro disse que ia ser candidato, você pode ver, é matar petista, acabar com os corruptos. É virar uma monarquia. Imperador. E aí, agora, o Congresso não me deixa governar. Ah, meu Deus, está jogando o povo contra o Congresso. Na realidade, ele é um fraco como líder político do país, né? Um líder que baixa a espinha para outro líder de outra nação, é submisso, então isso não é um líder, tá? Pode ser um cachorrinho adestrado, mas um líder não é. E aí, deixa eu só concluir aqui, Valência, por favor. E aí, você teria o isolamento dos países livres, democráticos, que dificilmente aceitariam uma intervenção militar. E com isso os países, aí alguns lunáticos vão dizer, mas isso que tem a ver com a Alemanha? Tem a ver, todos os países hoje estão interligados. Compra e venda. Se a Alemanha deixar de comprar do Brasil, se a França deixar de comprar do Brasil, se os outros países deixarem de comprar do Brasil, vai ter maluco que vai dizer, mas nós temos Estados Unidos e Israel. Eu não sei se os Estados Unidos e Israel conseguem essa quantidade de compra e venda, certo? Necessários para tapar o buraco que vai ficar na nossa economia se os países livres começarem a boicotar o Brasil por conta de uma possível intervenção militar, tá certo? E aí você vê o problema. Quando os países tiverem problemas, aliás, quando nós tivermos problema porque não temos como escoar a nossa produção, o que vai acontecer? Desemprego. Um presidente que abre a boca e diz, não venham investir no meu país, porque aqui tudo é risco. Um homem desse está preocupado com o Brasil e vocês começam a culpar os outros pela falta de destreza política desse presidente. Vocês são malucos. Tá? Um presidente que abre a boca, toda vez que abre a boca, a bolsa despenca. Quando a bolsa despenca, alguém perde dinheiro na bolsa. Os empresários perdem dinheiro. E a consequência disso é que o empresário vai ter que cortar empregos. Tá certo? Não é capitalismo? E vocês botaram um cara para defender o capitalismo que nunca abriu nem uma lojinha, nem faliu uma lojinha de R$1,99, gente. Deixa eu me lembro, então não perder o fio da meada daqui, porque nós temos duas situações de dois líderes que estavam hoje falando e com discursos um pouco antagônicos, mas não precisam ser tão antagônicos. General Heleno, falando na questão do risco, das questões de todo mundo prescrever, ou seja, como fosse um golpe do Supremo, e ao mesmo tempo, e também na tribuna Álvaro Dias, falando que o Congresso não venceu nenhuma medida, não tem nada dizendo que não foi votado nem nada, ainda está tudo sendo conversado, falado, para dizer que chegou a esse ponto, entendeu? No caso do Álvaro Dias, o que o Álvaro Dias está dizendo é que o Bolsonaro e a sua, sei lá como é que chama aquelas marmotas lá no PSL,
estão tentando passar a informação para o povo que a medida provisória do Bolsonaro não passou. Agora, Está com risco de não passar, de tá que com isso de não passar. já bateu o Isso de não martelo. passar, e se não passar, e daí? O Congresso, que é o fazedor de leis, onde vocês, eleitores, mandam para lá gente incapacitado, não vocacionado, corrupto, pilantra, todo tipo de sorte de gente, e meia dúzia de gente séria para comandar, para ficar brigando com esse povo todo, certo? É quem faz as leis. Mas o não Bolsonaro quer o quê? Intervir no Congresso, porque o Congresso não parece aquele menino birrento que fecha a respiração porque o pai não deu pirulito. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Se o Congresso é não para o presidente pode vetar. E aí a proposta, como é que é o processo? O Bolsonaro emite uma medida provisória. Muito bem. Enquanto o Congresso não vota, ele pode tocar aquela medida. Depois o Congresso vota a favor ou contra. Aí vai para o presidente da República. E o presidente da República tem o direito de vetar o veto do Congresso ou de aceitar, como é o caso da questão da criação de 2 ministérios, que era a proposta do governo Temer. É verdade que o Bolsonaro vai ter que administrar um ano com o projeto do Temer, que, aliás, projeto que ele apoiou, tá? Porque o que nós temos hoje é uma doença mental do brasileiro. Eles botaram um cara que apoiou o Lula, que apoiou o PT, e agora culpa o PT por tudo, esquecendo que o seu protagonista... Ajudou o Rodrigo Maia a subir na casa junto com o Davi, e agora bota a culpa no Davi e no Agora a culpa é do Davi, no Rodrigo. Ele até andou querendo namorar o Rodrigo Maia. Já até brinquei, disse como não sei como é que alguém deixa de namorar a esposa para namorar o Rodrigo Maia, mas em todo caso, né? Então, quando o Rodrigo Maia é colocado, que ele serve aos interesses do bolso, que muitas vezes podem nem ser o interesse do Brasil, porque uma coisa, gente, é você ter uma cabeça só para pensar, a outra é você ter 500 e tantas cabeças pensantes, tá? Mas primeiro vai para a Câmara, depois vai para o Senado. Porque estava uma proposta de começar pelo Senado para depois ir para a Câmara. Mas não foi nem votada nenhuma coisa em outra. Já bateram o martelo. Pois é, mas é porque ele quer porque quer. Agora, só para dar uma coisa, os outros presidentes também sempre foram assim. Sempre foram assim. O único a reclamar disso é Bolsonaro. Nem o Lula teve governabilidade com isso. Não é uma falta de habilidade política da pessoa de esperar. Ele é inapto, eu já disse, ele é inapto para a função de presidente da República. Como eu acabei de dizer agora, um presidente que abre a boca e diz não vem investir no país, ele está dizendo para os investidores externos que estão no Brasil, para picar a mula do Brasil, e com isso os empregos vão pela bancarrota, tá? E está dizendo ao empresário que está pensando em ir para o Brasil investir para gerar emprego, não vem. Eu quero saber qual o presidente da República que diz isso no mundo. Na história do mundo, qual foi o presidente da República que disse isso? Nenhum. Tá? Nem prefeito, nem secretário de turismo faz um negócio desse com a própria faz cidade. Isso. E aí o elemento vai dizer uma coisa dela. E ninguém reclama. É um mito, um mindinho, ele é lindo, fofo, lindo e maravilhoso. Ele apoia o Rodrigo Maia. Quando o Rodrigo Maia diz, eu não quero namorar com você. Eu vou fazer o que eu acho que é certo ou o que está errado aqui dentro da nossa maracutaia, eu sei lá, não vou julgar. Aí ele fica com raiva. E os loucos dele, em vez de cobrar o Bolsonaro, fica largando o pau no Rodrigo Maia. Agora eu pergunto, Léo, meu filho, não foi o Bozo que apoiou, não foi esse governo que apoiou o Rodrigo Maia? Foi, meu filho. Pois você não cobra do Bolsonaro, você e os outros louconautas, o apoio dado ao Rodrigo Maia. Ah, o Davi enterrou a lava-toga. Não foi o governo Bolsonaro que apoiou o Davi, que enterrou a lava-toga. Pois vocês não vão na origem do problema. Porque o governo não apoiou Álvaro Dias. Cadê que vocês vão lá pedir? Porque o pacote anticrime do Moro tem uma coluna que precisa ser preservada. O general Heleno não estaria falando isso sobre a prescrição dos crimes de política, que não é de hoje, tá? Se
apoio ao projeto Álvaro Dias tivesse passado. Ele, do foro privilegiado. no texto, está dizendo que, a princípio, o fim do foro privilegiado pode parecer uma coisa positiva, mas ele está dizendo que não. Eu não sei em que ele está dizendo isso. Deve ser Eu porque gosto o muito do Bolsonaro general. vai perder o foro privilegiado, os filhos do Bolsonaro vão perder o foro privilegiado. Entendeu? Eu não entendo Não isso. sei, porque a gente teria que dar uma olhada no que está Não tem acontecendo que lá. dar Porque olhada tá, em como é que nada. prescreve Fim do foro crimes? privilegiado é tirar dos políticos o direito de uma justiça diferenciada, onde ele pode cometer todos os crimes e depois o crime dele prescreve e acabou. É isso que o Helen está reclamando. Tá? Então o fim do foro privilegiado, ao invés de estar atacando o Supremo, deveriam estar lá no Senado, cobrando e exigindo o fim do foro privilegiado. Mas você sabe por que o governo Bolsonaro não faz isso? Porque está todo mundo enrolado. Inclusive os filhos do Bolsonaro. Pelo menos o Flávio. Né? Com o fim do foro privilegiado, Flávio Bolsonaro perde também junto com os outros. Cadê aquele povo que dizia que não tinha bandido de estimação? Só quem tinha bandido de estimação era o PT. Agora está todo mundo dizendo, e ele disse, e até o próprio Flávio disse, que não tem problema de que investiguem, não devo nada. Então tá bom. Então cadê o depoimento do Flávio? Cadê o seu depoimento na tribuna do Senado a favor do fim do foro privilegiado? E o apoio ao projeto Álvaro Dias? Está aí o desafio. Cadê o discurso do seu pai, o honesto presidente da República, pelo fim do foro privilegiado? Cadê? Cadê o discurso façam isso que a gente vai começar a pensar diferente. Que apoiou o Davi, exigindo que o Davi e que o Nhonho, né? O pessoal chama ele de Nhonho, Rodrigo Maia, aprova o fim do foro privilegiado. Cadê? Silêncio total. Cadê o discurso dos militares exigindo o fim do foro privilegiado? Silêncio total. O culpado é o Supremo. Parece aquela história do Bolsonaro. Ele apoiou o Lula, ele apoiou todas as proposituras econômicas do governo do PT. Portanto, ele também é corresponsável por tudo isso que está acontecendo. Mas o culpado é só o Lula, é só o PT. Só o Lula e o PT. Em falar nisso, tem uma... Ai, minha bateria está indo embora. Vamos lá. Aqui tem exatamente sobre isso. É justamente o menino. Foi o Fábio Fox. Esquerda quer impor que petistas estão com a razão, direita pensa em uma só coisa, centrão estão perdidos, sem saber para que lado vai. Essa briga de direita e esquerda no Brasil é o maior absurdo político que eu já vi na minha vida, porque todos os dois estão errados. Todos os dois estão errados. A direita no Brasil não se firmou, porque o que está aí não é direita, é mercenário. Tá? E essa esquerda aí passou o tempo todo distorcendo os valores. Achei. Você não sabe, o Lázaro Júnior, você não sabe por que o Bolsonaro tá com o jeito fechado, porque ele quer ajeitar a porra desse país. Mentira e sua. os malas fazem manobras de todo tipo para não dar certo. Ilusão sua e desse povo louco. Tá? Que votou num elemento que nunca combateu corrupção, nunca combateu violência e virou mito da luta contra a corrupção, contra a violência. Está aí o desafio que eu fiz. Me diga agora por que é que o seu mito, o homem que quer fazer as coisas boas por esse país, não apoiou o fim do foro privilegiado, não deu uma declaração. Pronto, começa por aí. Tá? Eita, eu vou tentar segurar aqui. Se cair, gente, eu volto. É porque ela consome a porque bateria. não, Aliás, frio bateria, tá pesadérrimo aqui. esse dia está sendo muito pesado. Eu mesmo emiti um bocado de nota, está sendo muito difícil. Tá muito pesado aqui. Você consegue dar Segurar uma o segurada? Eu vou pegar a base aqui. Pronto, fica desse jeito aí. Pode segurar que eu vou
Era bom que eu pegasse o outro. Ela é teimosa, eu digo pra ela botar as cores direitas, aí ela, não, eu seguro e tal, depois ela fica inventando as cores. Então, gente, eu te pergunto, cadê? É como eu disse agora há pouco, o camarada passou o tempo todo. Tá muito pesado mesmo. Vai lá. O camarada passou o tempo todo. Minha basezinha. O camarada passou o tempo todo. Fechou. Segurou não.